Deus para vocês? Qual é a dimensão do valor da salvação que Deus graciosamente nos concede em Cristo Jesus? Jesus chega a contar algumas parábolas sobre o valor deste reino. Ele é tão valioso que nas parábolas de Jesus o personagem vende tudo que tem para comprar o terreno que tem um tesouro valiosíssimo. Tamanho é o valor do reino de Deus. A ideia é que ele vale mais do que tudo que nós temos. Quanto vale o reino de Deus para você? De forma prática, nós podemos ver este valor no que diz respeito às nossas escolhas da vida. Porque nós sempre temos opções. Sempre temos que entre escolher nos divertir com coisas erradas ou negar, abandonar, deixar a diversão para nos mantermos fiéis a Deus. Por exemplo, deixarmos de ter alguns privilégios injustos, desonestos, que às vezes o mundo propõe para continuar sem privilégio, mas firme e fiel ao Senhor. E coisas dessa natureza vão aparecendo na nossa vida como testes nos quais nós podemos mostrar se nós temos o reino de Deus como mais valioso do que tudo, ou se a nossa vida, nosso bem-estar, as coisas que nós gostamos, valem mais do que o reino do Senhor. Quanto vale o reino de Deus para você? Qual é o valor dele? Você pensou no valor da vida eterna? É bom ter uma vida tranquila. Vínhamos conversando de Caxias para cá sobre a tranquilidade de cidades menores, de uma chácara, coisas dessa natureza. E o homem busca ter uma qualidade de vida melhor. O reino de Deus, ele é muito superior a qualquer lugar neste mundo em que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Você pensou na dimensão, o valor deste reino? Porque quando nós compreendemos a dimensão deste reino, o valor dele, então nada neste mundo valerá mais. Nada será optado, porque o reino de Deus sempre será mais importante para a gente. E nós, continuando a exposição de Gênesis, iremos para um texto em que os filhos de Isaac, Gênesis capítulo 25, inicialmente os versículos 19 a 34, em que os filhos de Isaac, o Jacó e o Esaú, eles têm diante deles uma oportunidade de escolher entre o reino de Deus ou as coisas deste mundo. E o texto começa assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú
Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra lida, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. Que o Senhor nos dê entendimento para compreendê-la e que nos use para expor com fidelidade a Escritura Sagrada, para a salvação dos que creem, para a edificação da tua igreja, e que o Senhor seja engrandecido em tudo isto. Receba a nossa oração, nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós já vimos a história de Abraão. Agora, nós entramos na história de Isaque e sua família, que na verdade é a mais curta delas. Se nós compararmos a história de Abraão com a história de Isaque, veremos que o tamanho dela é bastante desproporcional. E se compararmos com a história de Jacó, veremos que o tamanho da história de Isaque também é bastante desproporcional. É uma curta narrativa, mas que nos conta como Deus agiu fielmente e manifestou a sua vontade sobre a redenção que está a caminho. Lembre-se que o fundamental de toda a revelação de Deus é que a história da redenção está acontecendo. Tudo vai circular a história da redenção, ou poderíamos citar Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, ou do projeto redentor de Deus. Deus está executando o seu projeto para trazer o seu filho amado que viria. E na história de Isaque, o personagem Jacó já se destaca para mostrar, manifestar que a vontade de Deus sobre a redenção se cumpriria, teria sequência na vida dele. E antes de Jacó e Esaú poderem escolher entre o que era celestial, aquilo que era muito maior, a redenção que estava por vir, e as coisas vulgares, banais, simples da vida, Deus disse a sua vontade. Romanos capítulo 9 nos fala, no versículo 11, sobre essa manifestação da vontade de Deus. Quando diz o apóstolo Paulo: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E então, Paulo cita o texto que nós lemos, que fala sobre o nascimento dos gêmeos, nos quais Deus manifesta a sua vontade. Observe que é importante o fato de que o nascimento deles também é um nascimento debaixo de uma manifestação graciosa de Deus. Porque isso nos aponta, nos remete a Abraão. Lembre que a Sara era estéril.
Isaac foi um fruto de uma obra divina. É um filho da promessa. Porque mesmo que Abraão e Sara quisessem ter um filho, não lhes era possível, porque a Sara era estéril. Logo, Isaac é um filho da promessa, é uma bênção de Deus, é uma providência do Senhor. E não é muito diferente do que aconteceu com os filhos de Isaac. Porque Isaac percebeu que a sua mulher era estéril, tendo em vista que, querendo eles ter filhos e tentando ter filhos, não vinha filhos. Então Isaac faz aquilo que todos nós deveríamos fazer sempre. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Orar ao Senhor no momento em que ele percebeu uma dificuldade. A atitude do cristão diante das dificuldades da vida, não apenas com respeito a filhos, mas com respeito a qualquer dificuldade, a atitude do cristão deve ser oração. Até mesmo quando precisamos tratar problemas de relacionamento. Lembrem que lá em Romanos, capítulo de número 12, Paulo ensina a igreja a como glorificar a Deus, mesmo dentro de problemas de relacionamento. Ele diz no versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Paulo diz à igreja que ela deve procurar agir de uma forma agradável a Deus, de acordo com o fruto do Espírito, e quando há problemas em que a gente não consegue resolver, quer sejam problemas de ordem material ou mesmo nos relacionamentos, devemos entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo resolver o problema como gostaria, cumprindo o meu papel de cristão, minhas responsabilidades. Eu entrego nas tuas mãos. O Senhor é justo e julgará todas as causas com justiça. Sabe o que é certo e o que é errado. O Senhor sabe como retribuir a cada um. Entrega tudo nas mãos do Senhor. O procurar a Deus no momento em que aparece uma necessidade, dificuldade, opções da vida é fundamental. Porque nisso o cristão mostra que depende de Deus completamente e glorifica a Deus nisso. Esperar em Deus é uma expressão de confiança em Deus, de dependência em Deus. Quando nós encontramos desejos do coração, problemas na vida, dificuldades quaisquer, de ordem inclusive relacional, e nós tentamos resolver com as próprias mãos, tentamos tomar uma atitude, em vez de primeiro clamar a Deus, orar ao Senhor, esperar de Deus sabedoria para ter uma direção, esperar de Deus uma atitude, uma ação para estar ou encaminhando ou resolvendo o problema. Quando nós preferimos responder ou resolver com as próprias mãos, nós nos sentimos muito autônomos e terminamos nos prejudicando, porque vamos tomando atitudes que achamos serem boas, quando muitas vezes não são. E depender de Deus sempre será a melhor solução para os nossos problemas. Isaac fez o certo. Isaac orou ao Senhor e pediu a Deus que ajudasse naquele problema. E Deus faz aquilo que ele prometeu fazer tantas vezes na Bíblia inteira. Jesus reafirmou isso, como por exemplo, quando disse em Mateus 7,7: pedides e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então Jesus reafirmou a bondade de Deus para com o seu povo, em conduzi-lo na sua palavra, em dar então boa direção, em ajudá-lo nas lutas, em fortalecer o coração, em suprir suas necessidades. Várias vezes Jesus nos mostrou isso. Deus ouviu a oração de Isaac. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca então concebeu. Deus da providência. O Senhor que providenciou o cordeiro que substituiu Isaac naquele sacrifício em Moriá, é também o Senhor que providencia tudo o que é necessário, inclusive dando continuidade à redenção. Observe que isso é importante. A história da redenção, ela viria dos patriarcas. Estava acontecendo a história da redenção. A promessa de que todas as famílias da terra, de todas as nações, seriam abençoadas em Abraão, ou seja, na sua descendência, continua valendo. E quando, mais uma vez, um obstáculo aparece, mais uma vez, uma dificuldade que parece impedir o plano de Deus, e agora? Deus prometeu aquele descendente no qual as famílias das nações da terra seriam abençoadas. No entanto, mais uma vez, um obstáculo aparece para impedir o cumprimento da promessa divina da redenção. Primeiro foi a Sara, estéril. Agora a Rebeca, estéril. Obstáculos que querem impedir que Deus cumpra a sua palavra. E Deus mostra que Ele vence os obstáculos, porque Ele não só é fiel para cumprir suas promessas, como também Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. É exatamente nesse contexto, nesse sentido, que o anjo do Senhor chega para Maria quando anuncia para Maria o nascimento de Jesus, que ela então teria um filho sem ter relação com homem algum, que ela, espantada com a ideia, tudo novo demais, porque mesmo que uma mulher estéril já tivesse tido a capacidade de dar à luz, nunca aconteceu de uma mulher sem relação alguma com o homem pudesse dar à luz a um filho. E então o anjo, diante do espanto de Maria, que mesmo crendo, estava admirada com as palavras dele, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Exatamente o que está acontecendo aqui. Deus prometeu e ninguém poderia impedir que o plano redentor do Senhor viesse a ser cumprido. Ninguém poderia fazer com que Deus falhasse. Ninguém. No decurso da história da redenção revelada a nós, muitas foram as tentativas de impedir ou para impedir que a redenção se cumprisse. Muitos foram os obstáculos que tentaram impedir que Deus cumprisse a sua palavra. E Deus, no entanto, vence um após o outro obstáculo, mantendo-se fiel à sua promessa e poderoso para cumprir a sua vontade. Os filhos, então, de Rebeca, à semelhança do Isaac, também são filhos de uma obra graciosa e milagrosa de Deus. Deus intervém. A redenção não é uma obra humana. A redenção pertence ao Senhor, como disse o profeta Jonas. E Deus está conduzindo toda a história da redenção. Deus está o tempo inteiro presente para que a redenção aconteça. Inclusive, então, também agora no nascimento dos filhos de Rebeca.
sabendo que em especial um deles, e apenas um deles. Mas, diz o versículo 22, ainda, que ela, tendo concebido, viu que os filhos brigavam no ventre. Havia algo de estranho. E outra vez, nós encontramos aquela família buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra. O que é isso que está acontecendo? Fala, Senhor, diz-nos o que está acontecendo. No primeiro momento, a família pede auxílio a Deus. Senhor, ajuda-nos, porque é impossível para nós fazermos com que o teu plano redentor venha a se cumprir, a estar em andamento. Mas o Senhor pode. Eles clamam e Deus intervém. Agora eles pedem palavra de Deus. Deus, o que está acontecendo? Para que Deus desse uma palavra e respondesse então a indagação do coração. E Deus também dá palavra. Deus ouve a oração da família e Deus fala com a família. De forma semelhante como hoje nós oramos, clamamos e Deus sempre ouve e responde ao seu povo graciosamente, tantas vezes atendendo exatamente o que pede, outras vezes dando-lhe uma direção melhor ou uma resposta melhor. Mas também Deus fala com o seu povo, porque a palavra de Deus é exatamente aquilo que Deus quis revelar para nós, para que todas as vezes que nós tenhamos dúvidas sobre como proceder, sobre o que está acontecendo, quer conosco, quer com o mundo, possamos ouvir palavra de Deus. E Deus nos deu essa palavra, está conosco. E a palavra é que haviam 2 filhos, dos quais viriam 2 nações, só que ao contrário do que se esperava normalmente, ou seja, o primogênito seria o maior, ele receberia as bênçãos, ele daria sequência no caminho da família, ele herdaria do pai ou da família a maior parte, as bênçãos seriam dadas ao primogênito, mas Deus disse, o mais velho servirá ao mais moço. Ao dizer isso, nós já podemos observar que o propósito de Deus, quando prometeu a Abraão que famílias da terra fossem abençoadas, não era trazer uma nação, ainda que Deus tenha também prometido suscitar nações de Abraão, como também agora de Isaac. Mas a promessa, o coração da promessa dada por Deus a Abraão e agora a Isaac, dizia respeito não a um grande povo que fosse de sua carne, seu sangue, como os judeus dos dias dos apóstolos pensavam. Nos dias de Jesus, achavam que eles eram o cumprimento da promessa. O propósito de Deus dizia respeito a um único homem. Como nós sabemos isso? Porque mesmo quando Isaac tem 2 filhos, Deus escolhe apenas um. Se o propósito de Deus fosse trazer uma nação à tona, se as bênçãos de Deus falassem a respeito de uma nação ou de nações que viessem de Abraão, então não haveria por que Deus escolher apenas um dos filhos. Por qual razão? Se o propósito da bênção de Deus dada a Abraão, da promessa de Deus dada a Abraão, fosse a sua multiplicação, então não tem porquê, não haveria porquê Deus escolher apenas um dos filhos de Isaac. Porque o fato deles se multiplicarem já redundaria no cumprimento da palavra de Deus. Mas não era isso. Deus queria trazer um filho, o seu filho. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, apontando para Cristo como aquele que é o cumprimento da promessa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos,
porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O fato de Deus escolher dentre os dois um só, é porque Deus já está sinalizando que o propósito dele não era trazer uma multidão como filhos descendentes dos patriarcas, mas um homem, um em especial. Haveria um homem, e este seria, como nós sabemos, o Filho de Deus. Deus escolhe um. Veja aquilo que Paulo disse em Romanos. Os dois não tinham feito nada. Estavam ainda no ventre. Não tinham feito nem o bem nem o mal. Porque ainda que o ser humano seja gerado em pecado, não porque a relação sexual seja pecado, mas porque nós nascemos com toda a inclinação para o pecado, com toda a natureza pecaminosa que vai se desenvolvendo no curso da vida, mesmo eles, sendo pecadores, não tinham feito nada. Nada. Eles estavam no ventre ainda. E Deus já tinha dito qual deles ele queria. A escolha divina, que anuncia a salvação como um projeto soberano de Deus e bastante específico, bastante claro, como o Deus que escolhe aqueles que ele quer. Paulo leu o texto e entendeu que Deus estava revelando que a sua salvação é uma obra totalmente divina. Que a obra do Senhor é uma obra graciosa, completamente divina. Tão graciosa e tão divina que nem mesmo tinham nascido ainda. E Deus já tinha escolhido qual deles seria agraciado pela obra do Senhor, pela obra redentora. Não apenas agraciado com o caminho da continuidade da história da redenção, porque como o texto vai confirmar, a Jacó e Esaú não foram apenas povos diferentes, não formaram apenas povos diferentes, mas foram de fato diferentes com respeito ao relacionamento com Deus. Deus escolheu o mais moço, ou seja, Jacó. Nasce os dois. Jacó recebe o nome de aquele que segura o calcanhar. É exatamente a palavra Jacó. Esse é o significado, por causa do que ele estava fazendo. E aí o texto pula para a fase adulta dos meninos. Deus escolheu, Deus disse qual queria. Agora, nós encontramos no versículo 27 a 34 a comprovação de que Deus estava fazendo a sua vontade. Esses meninos mostrarão uma inclinação semelhante àquilo que Deus já disse que faria. O mais moço era o escolhido de Deus e não o mais velho. E os dois mostram uma inclinação diferente com respeito a Deus e à redenção do Senhor, confirmando a escolha divina. Os meninos estão crescidos. O Esaú é caçador, já o Jacó é ser pastor de ovelha. Então, Jacó faz um cozinhado, Esaú vem do campo bastante cansado e pede para o irmão. Aquele momento, para Jacó, foi uma oportunidade de tentar alcançar uma coisa que ele já desejava. Ele desejava a bênção da primogenitura, o direito de primogenitura. Esse primogênito não só seria herdeiro das bênçãos materiais de seus pais, mas neste herdeiro daria-se sequência à história da redenção. A promessa feita a Abraão passaria para o herdeiro. E Jacó tinha os olhos fitos nisso. Observe que Jacó tem o que nós lemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Jacó tem uma visão de vida muito mais ampla, rica do que Esaú, que contempla a sua vida, seu mundo ao seu redor e se contenta com isso. Jacó está olhando as bênçãos prometidas a Abraão. Jacó está esperando algo superior. A semelhança, podemos dizer, de Abraão, que quando foi peregrinar na terra de Canaã, deixou tudo para trás, porque Hebreus 11:10 diz: aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, ele aguardava algo superior àquilo que via, àquilo que poderia desfrutar dessa vida. E o texto diz em Hebreus 11:9 que Isaac e Jacó foram herdeiros da mesma promessa e tiveram então a mesma visão, esperando algo celestial. Abraão passou para Isaac, Isaac para Jacó, a visão celestial. Eles esperavam algo maior, não apenas bênçãos terrenas. Eles esperavam o cumprimento de uma promessa superior. E Jacó estava com os olhos bem fitos nas promessas de Deus. Então, quando Jacó vira a oportunidade de ser aquele que vai receber por direito a bênção, o direito da primogenitura, então ele toma uma iniciativa. Ele aproveita a ocasião para vender ao irmão o cozinhado em troca do direito de primogenitura. Uma transação legal, justa, íntegra e honesta, onde os objetos da transação foram postos na mesa. Eu tenho um cozinhado que você quer, e você tem o direito de primogenitura que eu quero. Minha proposta é a seguinte: eu lhe dou todo o cozinhado se você me der esse direito de primogenitura. Diante da mesa estão os produtos para negociação. Tudo feito de forma honesta e íntegra, porque tudo foi claro, nada foi feito de forma escondida. E nesse momento, o Esaú despreza o que ele tem. Enquanto Jacó viu que o seu cozinhado era muito inferior àquilo que ele poderia receber, que era o direito de primogenitura, o Esaú desprezou o seu direito, porque olhava para algo inferior que o satisfaria momentaneamente como algo suficiente. Ele não deu valor ao que tinha. Ele fez o contrário daqueles personagens das parábolas de Jesus que vendem tudo o que tem para comprar um terreno, para conseguir a pérola, porque eram de muito maior valor do que tinham. Esaú faz o caminho inverso. Ele desprezou, desvalorizou as promessas divinas. E então vendeu o direito por juramento, o direito de primogenitura para Jacó. Qual é o seu olhar para o reino de Deus? Que valor ele tem? O valor do reino de Deus para você será visto no dia a dia. O que é mais importante, orar ou fazer outra coisa? Ler a Bíblia ou fazer outra coisa? Cultuar a Deus ou fazer outra coisa? Ser fiel a Deus ou satisfazer as suas vontades? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens? O que é mais importante para você? Você sempre terá duas opções: ser fiel a Deus, amar a Deus, dedicar a vida a Deus, viver para a glória de Deus, servir a Deus. Você sempre terá entre o mundo que está oferecendo muitas propostas encantadoras aos olhos, mas que são apenas momentâneas.
Esaú desprezou algo muito mais valioso por causa de um prato de comida. Não é diferente em nossos dias, quando nós levamos o Evangelho, mas as pessoas preferem lotar entidades religiosas que prometem prosperidade, mentindo e enganando, porque elas são avarentas e preferem um prato de lentilha ao reino de Deus, o reino celestial. O que é mais importante para você? As pessoas estão trocando o reino de Deus por qualquer coisa. Estão trocando o reino de Deus por um namoro, pelo prazer, por uma conquista num trabalho, por lucro, por objetos, por qualquer coisa. Elas estão trocando o reino de Deus por qualquer coisa que seja vantajosa para o momento, que satisfaça seus desejos pecaminosos e carnais. Elas estão trocando o reino de Deus por qualquer coisa. Não é difícil pessoas saírem até mesmo do ambiente eclesiástico, no qual elas tanto ouviram a palavra de Deus, para irem a satisfazer os seus desejos atrás daquilo que o mundo está oferecendo. Não é incomum jovens deixarem de ter uma vida com Deus para encontrar meninas que vão satisfazer os desejos mais carnais, meros desejos sexuais. Meninas irem atrás de rapazes para satisfazer os seus desejos mais íntimos, deixando assim uma vida com Deus para satisfazer apenas a carne. Não é difícil nós encontrarmos pessoas então trocando, como Esaú, um direito maravilhoso por um prato de comida. Quão importante é o reino de Deus para você? Qual o valor deste reino para você? Jesus disse que o valor deste reino excede a tudo que nós temos. Tudo que nós temos. E o valor deste reino para você será visto nas suas escolhas. As suas escolhas mostrarão o que vale mais para você. O que o mundo oferece ou o reino de Deus. O tempo de espera, mas por que Jesus não volta logo? Como Pedro diz, nessa muita paciência, temos a oportunidade para muita gente se converter e para você provar se você ama realmente mais a Deus do que a si mesmo. Se você ama mais a Deus do que ao mundo. Se você ama mais a Deus do que alguma outra coisa. Algo que este mundo possa tentar oferecer. O texto para um pouquinho e volta os olhos para Isaac. E acontecem algumas coisas na vida desta família. Inclusive, Deus reafirma a sua promessa para Isaac, dizendo: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E lembra que Isaac é o herdeiro desta promessa. É esta promessa que agora o Jacó é o herdeiro por direito. Porque sob juramento o Esaú vendeu para ele. Agora Jacó tem o direito. E Deus cobra. Essa cobrança vai vir agora no capítulo 27. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 27, de versículo 1 até o versículo 40. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia.
levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que eu o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Aquilo que Deus prometeu e aquilo que Jacó conquistou por direito se cumpriu. Jacó, ele segue as orientações de sua mãe, de forma que não deveríamos considerar uma mentira
o que o versículo 20 disse, quando Isaac pergunta: como é isso que a pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Isso era bem verdade. De um lado, Rebeca tinha no coração a promessa de que o seu filho mais moço seria o herdeiro das bênçãos de Abraão e Isaque, para dar continuidade à obra da redenção. Por outro lado, Jacó havia comprado, e naquele momento, o Jacó é como se fosse Esaú, porque ele é o herdeiro no lugar de Esaú. Aquilo que aconteceu foi exatamente o negociado, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura, deu a Jacó o direito de receber a primogenitura no lugar de Esaú. Portanto, Jacó pode ser considerado um acalcanhador, aquele que deseja o que é do outro, mas não um enganador, porque Jacó tinha o direito de receber no lugar de Esaú a bênção que não somente Deus prometera, mas também ele conquistou comprando de forma legítima e legal. Na verdade, Esaú é que é o enganador da história, porque foi Esaú que, tendo vendido o direito de primogenitura, que não deveríamos entender apenas como um herdeiro de bênçãos materiais, mas como aquele que receberia as bênçãos de Abraão e Isaque, porque esta era a grande bênção que passaria de pai para filho, mesmo que acompanhada também com todas as bênçãos materiais que foram inclusive proferidas por Isaque. E Esaú se negou a dar a Jacó o que lhe era por direito. Se Jacó já tinha comprado a bênção, por que Esaú não disse para Isaque, seu pai: pai, a verdade é o seguinte, eu vendi o meu direito, e agora Jacó deve receber em meu lugar. Portanto, pai, dê a Jacó o direito de primogenitura. Ao contrário, Esaú, quando chamado por Isaque, tenta receber a bênção que já havia vendido. Tenta receber a bênção que já havia desprezado. Tamanha a sua cobiça e sua enganação. E Deus não deixa que isso aconteça. Deus havia escolhido Jacó. Jacó havia comprado de forma legítima. Então tudo cooperava de forma fiel, verdadeira, para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Por isso, é verdadeira a afirmação: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. O instrumento que nesse momento media como um instrumento divino para que Deus cumprisse sua promessa e Jacó recebesse o que lhe era de direito, justo e legal, foi a Rebeca. Sua mãe foi um instrumento da providência de Deus para que Esaú não roubasse aquilo que já não era mais dele, era de Jacó. Jacó nem queria, na verdade, tomar esse tipo de atitude. Ele ficou com medo de que o pai percebesse. Todo o plano foi da mãe, para que se cumprisse a vontade de Deus e para que Jacó recebesse o que lhe era de direito. Jacó não foi o grande enganador da história. Na verdade, foi Esaú, que estava interessado em roubar o que era de seu irmão, já que ele havia vendido de forma justa e verdadeira. Deus não permitiu. O plano de Deus continua seguindo como Ele quer, exatamente como Ele quer. Tudo de forma fiel e verdadeira, justa e íntegra. Tudo acontecendo para a glória de Deus, de forma que Deus continua conduzindo o caminho da redenção, a história da redenção. E Jacó é aquele que recebe a herança de seu pai e avô, para dar sequência nessa história de redenção. E mesmo que Esaú tentasse, usurpando a bênção que era de Jacó, ele não conseguiu, porque Deus não permitiu, providenciando um escape
providenciando para que Jacó recebesse tanto aquilo que Deus prometeu, quanto aquilo que ele comprou de forma legal, legítima, justa e íntegra. Porque Jacó amou a redenção e Esaú desprezou. Jacó preferiu a promessa divina a um prato de comida. Esaú desprezou a promessa do Senhor e a trocou por qualquer coisa. Qual o valor que você tem dado à história da redenção? Ao que Cristo Jesus fez na cruz por nós? Porque o reino de Deus já nos foi dado. O reino de Deus já nos foi entregue para nós vivermos neste reino, ainda que não em plenitude, mas já desfrutássemos das bênçãos celestiais, como diz Paulo em Efésios 1:3. Como você tem tratado o reino de Deus? Qual o valor que você está dando? Porque Deus sabe o valor que cada um dá ao reino de Deus. E em um momento ou outro, à semelhança do que aconteceu no capítulo 27, Deus fará se cumprir a palavra, a escolha que nós fizemos. Se pelo reino de Deus, quando Jesus vier, dirá: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aqueles que desprezaram o reino de Deus e o trocaram por outras coisas, receberão palavra do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, vocês que viveram conforme a própria vontade, que pecaram, que viveram segundo o próprio coração, que escolheram as suas vontades, que preferiram satisfazer os seus desejos. Apartai-vos para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Qual tem sido a sua escolha? 2 irmãos, 2 escolhas. Um olhou para a redenção e se apegou a ela e não quis de forma alguma deixá-la ir. O outro trocou por outra coisa. Jesus voltará, e quando ele voltar, ele dará a cada um segundo suas escolhas.